Com a graça de Deus, chegamos então ao nosso 25º encontro. E nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de João. Hoje eu pretendo ler com vocês entre os versículos 16 e versículo 21. Nesse perícope, nesse pequeno pedaço, João vai nos descrever o momento em que Jesus anda sobre o mar. Esse é um milagre também que os outros evangelistas também registram, também escrevem sobre isso, e eles com muito mais detalhes do que João. João escreve para a gente vai ver como João escreve para a gente e entender um pouquinho do que estava acontecendo aqui. Então vamos ao texto? Lá no capítulo 6, a partir do versículo 16, a gente encontra assim: ao descambar do dia, ou seja, finalzinho da tarde, finalzinho do dia, os seus discípulos desceram para o mar. Então, eles estavam no monte lá das colinas de Golã, acredita-se, e agora no finalzinho desse dia, os discípulos estão descendo para o mar, a noite estava chegando, e os discípulos vão deixar lá no monte Jesus e a multidão. Eles seguem em direção ao mar com destino a Cafarnaum, e certamente eles estavam orientados por Jesus. Jesus falou para que eles fizessem isso porque eles eram discípulos obedecem. Então, certamente o Senhor Jesus falou para eles: desçam até o lago de Tiberíades, ou da Galileia, naveguem até Cafarnaum, vão que eu já estou indo. A ideia é essa aqui. O versículo 17. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, e já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. O mar então começa a empolar-se, como diz João, agitado por ventos rijos que sopravam. Olha só, algo interessante começa a acontecer. O tempo muda. Eles estavam obedecendo uma ordem de Jesus, eles estavam dentro da vontade de Jesus e de repente estão se vendo em perigo. Parece que meio confuso a gente entendendo no primeiro momento: eu estou obedecendo a Jesus, eu estou fazendo o que ele mandou fazer, mas eu estou me vendo em apuros. O mar deveria estar calmo, mas não está. O vento deveria estar calmo, também não está. Atravessar um problema não significa que estamos fora dos propósitos de Jesus. Problemas vêm para todos. Então, o fato de estar atravessando um problema não significa que estamos fora dos projetos, dos propósitos de Jesus. O cristão passa pelos mesmos problemas, pelos mesmos dissabores de que o não cristão. O Covid que está aí está atingindo tanto a cristãos como a não cristãos. A diferença está no que esses dissabores da vida revelam para cada um. Em outras palavras, o que esses dissabores da vida fazem para revelar a fé de cada um. Como está a fé do cristão e como está a fé do não cristão durante uma tempestade, durante um problema. A diferença maior é que a fé do cristão está agarrada naquela frase: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa aqui é a fé do cristão. Eu sei que eu estou no meio da tempestade, mas o meu socorro eu sei que está nas mãos daquele que fez os céus e a terra. Não há maior do que ele. As nossas tempestades, por mais que pareçam inesperadas, estão dentro do propósito de Deus. Tudo acontece de acordo com a vontade dele. A palavra do Senhor nos revela que nenhuma folha cai se não estiver dentro dos propósitos, dentro da vontade dele. Então, as coisas podem até parecer que está fora do controle, do nosso controle. Eu concordo, às vezes parece estar fora do nosso controle, mas nunca vai estar fora do controle de Deus. Ele é soberano. Vamos ao texto. Versículo 19 diz assim: tendo navegado uns 25 estádios, de 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Vamos primeiro entender isso aqui, que seriam esses 25 a 30 estádios. O estádio aqui era uma medida romana, e era medida em passos, cerca de 185 passos. Como eles estavam aqui de 25 a 30 estádios, acredita que tivesse entre 5 e 6 quilômetros afastado da margem. Como o mar de Tiberíades, ou lago da Galileia,
ele tem 21 metros de comprimento por 14 de largura, quem se afastou pelo menos de 5 a 6 quilômetros da margem está praticamente no meio do mar. Então eles estão praticamente no meio do mar quando eles vão ver Jesus andando. Mas olha só, Mateus, o evangelista Mateus, nos informa que esse encontro aconteceu por volta da quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite corresponde a algo aproximado como nossas 3 horas da madrugada. 3 horas da madrugada. E eles entraram no barco no comecinho da noite. Então estão desde o comecinho da noite até agora as 3 horas da madrugada. No começo a viagem foi muito bem, mas agora o mar está encapelado. O mar está encapelado, o vento está rijo, já são 3 horas da madrugada. Jesus agora, nesse momento, vem andando sobre o mar. Então Jesus está mostrando para eles que o que mais ameaçava-os naquele momento estava debaixo dos pés dele. O maior problema, a maior ameaça que eles tinham estava exatamente debaixo dos pés de Jesus, porque Jesus vem andando sobre o mar. Jesus está mostrando que o que mais lhe ameaçava, que mais lhe atemorizava, não é nada perante a majestade dele. Por maior que seja o problema, por maior que nos pareça um problema, ele está assim, debaixo dos pés do Senhor. Pode ter certeza disso. No lugar, então, desses discípulos se alegrarem por verem Jesus, eles ficaram possuídos de temor. João fala que João está dentro do barco. Então ele fala que ao invés deles se alegrarem, olha, Jesus... Não, eles são possuídos de temor. E temeram, eles estavam temendo aqueles que ele estava trazendo um maior livramento. O livramento chega na hora certa, não segundo os nossos relógios, mas segundo o propósito de Deus. Tribulação, igual a que eles estavam passando ali, nos traz maturidade. Porque os discípulos, após verem a situação, Jesus chegando e vai acalmar o mar, certamente, eles vão passar a conhecer Jesus com maior intensidade. Então as tribulações que chegam até nós, nos chegam para trazer maturidade, para nos trazer dependência e conhecimento de Jesus. Quando tudo parecia perdido para eles, quando as forças pareciam se exaurir, no momento mais escuro da noite, chega Jesus com um livramento sobrenatural. E Jesus chegou para eles de forma inusitada. Eu acho que eles esperavam que Jesus dali a pouco iria pegar um barquinho e viria remando atrás deles ou coisa parecida. Mas Jesus vem andando sobre o mar. Eles a princípio não reconheceram que era Jesus e acharam que era um fantasma ou uma das lendas que ele conheciam, mas a princípio não julgavam que seja Jesus, porque os outros evangelistas nos dão essa informação. Então muitas das vezes o Senhor vem ao nosso socorro e corremos sim o risco de não reconhecer que esse socorro está vindo do Senhor. Mas o Senhor está vindo e vem das maneiras mais inusitadas a nosso socorro, e nós temos que ter sensibilidade para ver a mão de Deus agindo em nossas vidas, agindo na nossa história. Olha o versículo 20. Mas Jesus disse, sou eu, não temais. Jesus acalmou primeiro os discípulos para só depois acalmar a tempestade, conforme os demais relatos dos outros evangelistas. Então Jesus primeiro acalma os discípulos. O tormento interno era muito maior do que a tempestade externa. O problema maior estava no interior, não no exterior deles. Então se Jesus, que mandou a eles ir até Cafarnaum, vocês vão até Cafarnaum, é certo que sobre a palavra do Senhor eles chegariam a Cafarnaum, independente das circunstâncias. Com tempestade ou com bonança, eles chegariam a Cafarnaum e não no fundo do mar. A ordem do Senhor para nós é irmos até Cafarnaum. Não interessa o que vai acontecer no meio do caminho. O importante é chegar a Cafarnaum e não no fundo do mar. Então Jesus prometeu estar sim conosco até a consumação do século. Então Jesus está conosco independente do tamanho da tribulação, do tamanho da tempestade que nós estamos atravessando. Ele está conosco nos dias bons e nos dias não tão bons assim. Mas Ele está conosco. A sua presença é que nos acalma. A presença de Jesus é que acalma qualquer crise, qualquer tempestade. É a presença de Jesus que acalma qualquer ansiedade, qualquer síndrome do pânico, qualquer depressão. Todas essas situações são vencidas com mais facilidade quando nós estamos na presença de Jesus. Essas situações acontecem.
ansiedade, pânico, depressão, são tribulações, são tempestades fortíssimas, severas, mas elas são mais fáceis de ser vencidas na presença do Senhor Jesus. O medo é mais fácil de ser vencido na presença de Jesus. Jesus repele qualquer tipo de medo. Aí quando Cristo chega, a tempestade se vai. Quando Cristo chegou, a tempestade se foi. O problema é que quando ele chega, vou tentar explicar melhor. O problema é que quando Jesus chega até nós determinamos a ele o que queremos ou o que não queremos. Olha só, ele chega e nós determinamos a ele, eu quero assim. Ao invés de simplesmente deixar com que ele faça em nossa vida a vontade dele. Quando ele chega e ele faz a vontade dele, as tempestades acalmam. Mas quando ele chega e nós tentamos impor a ele o que nós queremos, a coisa muda de figura. Daí vem frustrações. Daí vem falar, Senhor, não ouve a minha oração. Se você orar para o Senhor fazer na tua vida a vontade dele, você vai ver que as coisas se acalmam, a tempestade se acalma. Mas quando você está orando ao Senhor para que ele faça a sua vontade, as tempestades podem até ficar mais sérias. Nós não podemos brincar com isso, isso é muito sério. Nós temos que estar sujeitos à vontade do Senhor. Os discípulos foram obedecendo a Jesus. Nós temos que obedecer ao Senhor. Então a maior tempestade nunca vai estar do lado de fora. A maior tempestade está do lado de dentro. É do lado de dentro que acontece no ser humano as maiores tempestades. Que as tempestades de fora, uma hora ou outra, vão passar. Mas a tempestade dentro do ser humano, se ele não resolver, não deixar Jesus acalmar essa tempestade interior, ele pode se perder e não encontrar o caminho da eternidade com o Senhor. Fica aquele questionamento, fica em xeque, fica questionando, não aceitam a bonança que Jesus tem para oferecer, entra em crise, entra em desespero e não aceitam a verdade messiânica de Jesus e caminham a passos largos para o inferno. A maior tempestade, a mais perigosa, não é que está ao nosso redor. Não são tsunamis, não são furacões. A maior tempestade é que está dentro do coração do homem. Porque essa tempestade dentro do coração do homem, se não for tratada, se não for resolvida, pode levar esse homem para o inferno. Agora, quando o coração desse homem aceita a graça que Jesus tem para dar, que vai acalmar, vai tranquilizar o seu interior, o que vai acontecer lá fora é mais fácil de suportar. Essa é a maior tempestade que nós enfrentamos, aquela que está aqui dentro. De você aceitar Jesus realmente como seu Salvador, de servi-lo realmente, de ser um adorador em espírito e em verdade, como nós vimos nos encontros passados. Essa é a maior crise, a maior dor do ser humano é essa aí. Muitos conseguem entender, conseguem aceitar e vivem uma vida mais tranquila. Outros não, e vivem em questionamentos, e vivem em tribulações, e vivem em negações, e vão caminhando para onde não deveriam. Eles estão caminhando para Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde Jesus tinha uma casa. Nós estamos caminhando, mas para a Santa Jerusalém. Lá é o nosso caminho. Nosso destino é lá, na Santa Jerusalém. Mas várias tempestades nós estamos enfrentando e ainda vamos enfrentar até chegar lá na Nova Jerusalém. O problema é que muitos, durante essa tempestade, não veem Jesus e afundam. E ficam pelo meio do caminho. Nosso foco é Cristo. Nosso foco é a eternidade. Isso é que nos importa. Então, o que nos importa é cumprir o propósito de Jesus nas nossas vidas e não impor que Jesus cumpra a nossa vontade quando nós queremos. Vamos voltar para o texto? Versículo 21. Então eles, de bom grado, sem questionar, sem perguntar, sem murmurar, de bom grado o receberam. Eles recebem Jesus. E logo o barco chegou ao seu destino. Com Jesus no barco, o barco não afunda, chegou ao seu destino. Nosso destino não é afundar no mar. Nosso destino não é afundar no mar. Nosso destino é a casa do Pai. Aquele que aceitou a Jesus Cristo, o destino mudou. O que era do fundo do mar, agora lá em cima, na casa do Pai. Eles estão indo para Cafarnaum e chegaram a Cafarnaum. Nós estamos indo para Santa Jerusalém e vamos chegar a Santa Jerusalém com Jesus. Porque sem Jesus, é fundo no mar. Muito bem. As tempestades desta vida,
não podem nos deixar no meio do caminho. Não pode. E não vão nos deixar no meio do caminho se nós ouvirmos aquela voz dizendo: sou eu, não tem mais, sou eu estou aqui, fui crucificado, morri, ressuscitei, estou aqui, meu Espírito Santo está com vocês, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando a gente escuta essa voz, mesmo que seja na hora mais escura, mesmo que seja no mais encapelado mar, mesmo quando tudo parece se perder, quando você escuta essa voz: sou eu, não tem mais, eu estou contigo, aonde você estiver, até nós chegarmos lá na Santa Jerusalém. Aí nós vamos passar por toda e qualquer tempestade, dando glória e cantando louvor. Por enquanto é só. Até breve. Fiquemos todos na paz do Senhor.